Shalom, Uvrahá, paz e bênção a todos meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. No nosso objetivo aqui de orarmos, e a nossa oração geralmente é feita em cima de temas, hoje eu quero falar sobre os conflitos entre os casais, o conflito entre os cônjuges, que trazem tantos dissabores, traz um pouquinho de desconexão. Em alguns casos, nós vamos ver mais à frente, até problemas seríssimos, beirando o divórcio quando não chega ao divórcio. Você tem algum problema com seu cônjuge na questão financeira? Como vocês lidam com essa questão das finanças? Ela é tão importante, ela não é importante? Hoje eu quero trazer para você, no mínimo, 4 dicas importantes sobre como o cônjuge, como o casal, como a família em si, deve lidar com essas questões financeiras. No momento de crise que nós vivemos, é de suma importância saber lidar com as finanças, saber lidar com o dinheiro, saber negociar, saber o que fazer, na verdade, quando o dinheiro está sobrando e quando ele está escasso. Quando ele não consegue mais pagar as dívidas ou quando uma outra coisa entra nessa questão financeira e daí acaba surgindo vários conflitos, vários desentendimentos, frustrações. Isso vai minando a comunhão do casal, isso vai minando a felicidade da família, isso vai trazendo muitos problemas, tanto físicas, como emocionais, como espirituais. Então quero trazer aqui para você hoje 4 dicas que eu considero pelo menos importante para que nós possamos lidar com essa questão das finanças. E logo na sequência estaremos orando, já que o nosso tema é oração com tema. Então, se prepare, neste momento eu vou trazer algumas observações, ou melhor, vou fazer algumas observações dentro do meu esboço aqui e eu espero abençoar você. Tá? Não saia daí que nós vamos, de certa forma sintética, falar sobre 4 pontos importantes de como lidar com os problemas provocados pelas finanças. Nós sabemos que existem brigas, conflitos, desavenças por conta de finança. E é interessante que uma pesquisa realizada pela psicóloga e professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, o nome dela é Terry Orbuch, e divulgada em 2012, apontou o dinheiro como a principal motivo de desordens entre os casais. Essa pesquisa foi em 2012, antes da pandemia, antes dessa crise mundial. Apesar de eu desconfiar de algumas estatísticas, mas a verdade é que existiu uma crise, ou pelo menos se criou uma crise, e muitos casais, muitas famílias, por conta dessa questão financeira, por conta do poder aquisitivo, foram quase que aniquiladas, quase que destruídas. A psicóloga acompanhou 373 recém-casados, isso no primeiro ano de casamento, coletando informações ao longo de 25 anos. E ela chegou à seguinte conclusão. Nesse estudo, 49% das pessoas divorciadas contaram que brigavam muito com seus cônjuges por causa de perfis econômicos diferentes e de mentiras sobre os gastos. 49% das pessoas que foram divorciadas, elas alegaram
que um dos fatores principais que desgastaram o seu relacionamento foi a questão do perfil econômico diferente de cada um. Por isso que cada um dos cônjuges precisa ter a maturidade, já que ele entrou no casamento, já que ele está formando uma família, ele já não vive mais para si, ele agora vive para o outro também. Claro que esse viver para o outro já é, de certa forma, direto ou indiretamente ensinado quando nós nascemos, quando nós temos irmãos e temos que dividir o nosso universo com ele e com outros, com primos, com sobrinhos, com amigos. E quando nós entramos no relacionamento, é de fundamental importância que ambos saibam da posição de cada um referente à economia, referente às finanças, como cada um gastava o seu dinheiro na sua vida de solteiro, porque agora na vida de casado as despesas serão divididas, caso os dois trabalhem. Caso seja um, não deixa de ser despesas divididas no sentido de administração, saber quanto é que entra, saber quanto é que eu gasto, saber o quanto eu devo poupar, o que é emergencial, o que é essencial, o que é supérfluo. Precisa haver um acordo. Vamos continuar. Um outro dado muito interessante que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que é muito importante. De acordo com um estudo recente realizado pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros, o ABFIN, muitos casais brasileiros não têm uma noção exata do ganho do parceiro. E aqui começa a instauração de um futuro grande problema. Se a minha esposa trabalha e eu não sei quanto ela ganha, e eu trabalho, ela não sabe o quanto eu ganho, esse relacionamento financeiro está fadado a dar errado, a trazer sérios problemas para o casal. A estimativa foi de que 35% dos casais brasileiros não fazem ideia do quanto o parceiro ou a parceira ou o cônjuge ganha. Isso é muito sério. Por que eu como esposo vou esconder da minha esposa o quanto eu ganho? Qual é o objetivo? O que é que eu quero esconder? Será que é porque ela gasta demais? Será porque eu sou econômico demais? Será porque eu estou querendo usar a quantia que eu escondo para outras coisas que a minha esposa, que a minha família não pode ou não precisa saber? Eu não considero que isso esteja certo. Não saber o quanto o parceiro ganha pode gerar desconfiança e dificultar a resolução de problemas. Especialistas dizem que o diálogo e a transparência ajudam o casal a sair de qualquer aperto. Vou repetir. O diálogo. Querido, em todas as minhas observações, quando necessário, eu vou usar essa questão do diálogo. Saber falar e saber ouvir. Está pronto para falar, mas está pronto para saber ouvir. Filtrar o que vai falar e filtrar o que vai ser escutado, para que o problema não aumente. Se o problema é a finança, ambos têm que sentarem para resolver o problema da finança. Como resolver esses gastos? Como pagar essas dívidas? O que nós teremos de deixar de comprar? O que nós teremos realmente de comprar? O que é essencial? Para que haja unidade, para que haja crescimento, para que haja maturidade na família e entre os casais. É fato que, infelizmente, a partir do momento que duas pessoas escolhem viver juntas, assunto como gastos, possíveis economias, divisões das despesas, entre outros, sejam dialogados com frequência. Então aqui, entre aspas, vai um segredo. O segredo para que esses temas, faço esses temas porque não é só finanças,
não se transforma em uma verdadeira discussão é manter uma boa conversa, o bom diálogo, respeitando os sentimentos do outro, a vida do outro, as emoções do cônjuge, onde homem e mulher tentam ou tenham a sua vez para falar e também reserve um momento para ouvir o outro com entendimento, com maturidade, com atenção. O outro tem as suas opiniões, a opinião do outro tem valor. Se isso está trazendo conflito é porque alguém está sendo ferido, alguém está sendo machucado, alguma coisa está em desequilíbrio, está fora do eixo. Então, já ficou bem claro aqui que a primeira coisa que se precisa ter quando o conflito financeiro ou qualquer outro começar a pipocar no seio familiar, é necessário, essencial, importantíssimo, o diálogo. Como dito acima, é importante que o casal converse sobre o dinheiro e sobre o que deve ser gasto e poupado para o futuro, evitando, porém, conversar sobre isso em momentos de tensão. Se a coisa não está legal, se alguém já perdeu a cabeça, já falou que não deveria, já entendeu que não era para ser entendido, esse é o momento de parar a conversa, esfriar a cabeça e procurar a oportunidade, ou melhor, fazer a oportunidade, ou melhor, esperar o momento certo para que essa conversa venha a acontecer. O ideal é tornar o diálogo fácil, sem agredir o outro, sem apontar o outro, mas mostrar o quanto você está sendo prejudicado, o quanto a família está sendo prejudicada, o quanto o casal está sendo prejudicado. Muita coisa pode ser resolvida e planejada com uma conversa. Então, o que é que eu quero trazer com isso? O que eu quero trazer é que, infelizmente, muitos dos casais não têm esse diálogo sobre conversa. Por exemplo, os casais costumam conversar, costumam falar sobre todos os assuntos possíveis. Porém, quando precisam falar de dinheiro, acabam tendo dificuldades para encontrarem o momento certo para falarem desse quesito. Então, uma coisa assim que eu indico para vocês é que vocês precisam combinar com o seu cônjuge a hora certa de falar sobre finanças. Em alguns casos é possível combinar o valor limite de gastos. Peraí, quanto é que nós ganhamos? Olha, eu ganho X, eu ganho X. Então vamos combinar gastar X, vamos combinar economizar X e vamos pegar esse X para nós nos divertirmos, para nós sairmos, se as condições financeiras assim der. Caso seja necessário ultrapassar esse valor, chegou a hora de sentar e falar sobre finanças. Falar sobre dinheiro entre o casal pode não ser a melhor maneira de passar o tempo juntos. Porém, esse momento juntos para discutir questões relacionadas às finanças será essencial para o futuro emocional, financeiro do cônjuge, do casal, da família. Está gostando? Se você está gostando, querido, chegou a hora de você dar um like ou compartilhar esse vídeo e também, se não é inscrito, se inscrever no nosso canal e seja a contribuir, a investir no reino de Deus através desse ministério. Vamos continuar, tem mais. Porém, nós sabemos que é fato que os bate-bocas por causa de dinheiro pode começar quando um dos cônjuges ainda quando os cônjuges, a melhor colocação é essa, quando os cônjuges ainda eram namorados. Na fase de namoro, é muito natural você, ou deveria ser, perceber o que o outro gosta, como é que ele trata com o dinheiro, como é que ele vê essa questão das finanças, como é que a família dessa pessoa lida com o dinheiro, o que eles acham, qual é a concepção, qual é a cosmovisão dessa família a respeito do dinheiro.
Não estou dizendo que nós devemos endeusar o dinheiro. Eu estou dando aqui dicas de como ajustar as finanças para que não haja conflitos conjugais futuros e nem rompimentos de alianças lá na frente, caso esses problemas, e um deles é as finanças, não seja resolvidos. É interessante, partindo disso que já foi dito, olhar o jeito, né, como eu já disse, de como as pessoas, como é que seu cônjuge, como é que a família vê isso. E cada um vai ter uma visão diferenciada. Alguns avaliam que é importante economizar e deixar sempre o dinheirinho guardado para alguma situação futura. Outros já não pensam assim. Outros já defendem que o dinheiro precisa ser utilizado para viagens, passeios, desejos pessoais, isso, aquilo, sem levar em consideração, na maioria das vezes, o que o outro pensa, o que o outro sente. Volto a repetir, quando nós casamos, nós deixamos de viver para nós mesmos para nos dedicarmos ao outro. E aqui vai a segunda dica. Eu preciso avaliar o padrão de vida que eu vivia e que eu estou vivendo, ou diante do que está acontecendo, do que viverei. Um dos grandes problemas dos casais em relação ao padrão de vida que ambos desejam levar, sem saber do real valor que cada um ganha. Se eu ganho R$1.200, eu não posso viver como se ganhasse R$2.000. E outra coisa, se eu digo para minha esposa que eu só ganho R$900 e a minha esposa começa a gastar além disso, alguma coisa vai dar errado lá na frente. Ou eu ganho R$1.200, mas falo para minha esposa que só ganho 900. Ela vai calcular as suas compras, as despesas de casa, claro, isso junto com o marido, dentro desses R$900. Porém, se ela descobre que eu ganho mais, isso vai dar um sério problema lá na frente. Vai haver uma desconfiança, isso pode prejudicar em muitos casais, é o que nós vamos ver no finalzinho desse vídeo. Por isso é importante ter conhecimento do orçamento familiar, saber exatamente os valores ganhos e assim planejar os gastos de acordo com o padrão de vida permitido pelo orçamento. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, porque se eu gasto mais do que eu ganho, isso se torna um hábito, eu vou estar prejudicando as minhas finanças, a minha família, e estarei prejudicando as pessoas em minha volta, porque eu vou tomar dinheiro emprestado, a coisa vai se avolumar e eu vou acabar ficando com dívida com um e com outro, o que vai atrapalhar até os meus relacionamentos além família. Em alguns casos, existem pessoas que gastam bem mais que o parceiro e provocam um grande desequilíbrio nas contas. Isso precisa ser evitado para o bem das finanças. Isso aqui é uma coisa que não deveria acontecer entre os casais, mas acontece. É onde um dos cônjuges não leva em consideração o orçamento da família e ele ou ela sempre extrapola. Ela sempre vai além do limite. Ela é aquela gastadora quanto mais, ou ele. E só se envolve com questões de dívidas, com problemas de dívidas. Eles não conseguem saldar as dívidas, essas coisas vão se avolumando, aí entra aquelas questões de a gente pedir dinheiro emprestado a A e a B, piora a situação, porque se eu não refreio o meu estilo de vida, se eu não enquadro o meu padrão de vida dentro daquilo que eu ganho, dentro do orçamento familiar, eu vou trazer problema para mim. Eu também estarei mostrando o quanto eu sou egoísta, o quanto eu estou explorando o outro vai se sentir usado, o outro vai se sentir desprezado, vai abaixar sua autoestima e aí o relacionamento começa a ir pro beleléu. É uma questão de consciência. Sem contar que forças espirituais também começam a atuar na vida do casal. Conselhos, os mais diversos, começam também a serem dados. E dependendo da pessoa, dependendo de quem está sendo dito,
a coisa vai piorar, a coisa vai ficar ruim. Então, eu tenho que ser consciente, eu tenho que deixar o meu ego de lado, eu tenho que olhar agora para o umbigo do meu cônjuge, parar de olhar para o meu umbigo. Eu preciso fazer com que a ficha caia, que se eu só ganho R$1.000, eu preciso fazer com que o meu orçamento mensal caiba dentro desse R$1.000. E dentro desse R$1.000 eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar prestação de carro, internet, eu tenho que comprar as coisas para dentro de casa. Se eu tenho filho, eu tenho que administrar muito bem, porque eu tenho que comprar roupa, calçado, isso e aquilo, para não sufocar o cônjuge, para não destruir a vida do meu cônjuge, para que o meu cônjuge não fique decepcionado comigo. A bem da verdade, algumas pessoas nem se importam com isso. Ela está tão fissurada, é tão viciada, como as pessoas às vezes são viciadas em drogas, em alcoolismo ou em álcool. E as pessoas destroem as suas vidas, destroem as suas famílias para permanecer naquele vício, para nutrir e satisfazer o desejo, o vazio da sua alma. Assim também tem pessoas que estouram o cartão com tudo que elas querem. Elas não rompem esse padrão quando esse padrão não se encaixa no orçamento. E aí vai dar ruim. E eu creio que você tem a mente de Deus, o Espírito Santo trabalha na sua vida e você vai ser uma pessoa mais consciente e vai agora ajudar o seu cônjuge a mudar essa situação, ok? E assim, quando duas pessoas passam boa parte do tempo juntas, argumentos como esse certamente vêm à tona, muitas vezes causando discórdia. Mas independente de serem casados ou namorados, é essencial que os casais saibam dialogar de forma civilizada, de forma consciente, madura, adulta. Deixa o eu criança do lado, aquele eu mimado, sabe, aquele ego mimado. Deixa ele de lado. Esse é o momento do eu adulto, de sentarem para resolver o problema como duas pessoas civilizadas. E também precisam estarem dispostas a ouvir um ao outro e até, se for possível, negociar, para que as decisões que envolvem dinheiro sejam tomadas da melhor maneira possível. E é claro, tem o objetivo de fazer com que haja uma prevenção contra os conflitos, contra as brigas, as desavenças. Terceiro, esconder compras ou esconder as dívidas do parceiro. Você acredita que tem gente que faz isso? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela um laudo muito interessante. 80% das pessoas casadas escondem dívidas ou compras do seu cônjuge. Cara, tem alguma coisa errada aí. Quando eu trabalho, o dinheiro não é só meu, é nosso. A vida não é só minha, é nossa. As despesas não são só minha, é nossa. É porque às vezes tem um dos cônjuges, é tão munheca de samambaia, é tão pão duro, me perdoa a expressão, é tão miserável, que às vezes para um dos cônjuges conseguir alguma coisa dentro do orçamento, ela prefere esconder essa dívida, esconder essas compras, porque sabe que se comprar aquilo, o pão duro, o cônjuge munheca de samambaia, o miserável, vai arrumar um problemaço com ela. Espera aí. Lembra do estilo de vida? O nosso estilo de vida não pode prejudicar o nosso orçamento. Porém, se eu compro e essa compra é por um vício, isso vai prejudicar o casamento, tá errado. Mas se o dinheiro dá para comprar, não tem por que esconder, não tem por que fazer as coisas debaixo do pano. Isso é falta de confiança, isso é falta de diálogo, isso é falta de maturidade. Ação como essa é uma espécie de meninice, de criancice. E ainda, ele fala assim, de acordo com o levantamento, os cônjuges julgam a infidelidade financeira tão prejudicial no relacionamento como a infidelidade sexual.
Se a pessoa esconde uma coisa dessa natureza, de pequeno porte, e se eu estou dando condições para ela esconder, o errado sou eu. Mas quando há diálogo, e geralmente não há diálogo, a verdade é que não há diálogo, não há comunhão, não há intervenção nos assuntos de maneira adulta, de maneira madura, então talvez um dos cônjuges precise agir dessa forma e que é errado. E isso vai ser levado em consideração pelo outro, do qual foi escondido, em consideração aquilo que eu disse anteriormente. Se uma pessoa esconde algo desse tamanho, imagine se for um caso de adultério. Mas aqui é a questão da comparação. Quem faz algo dessa natureza, quando o outro sabe da situação, acaba se sentindo traído, como se tivesse acontecido uma traição de forma sexual, de tão sério que é. Um dos problemas, ou melhor, de tão considerado, né, por alguns, o nível de seriedade por essas pessoas chega a esse ponto. Um dos problemas maiores citado pelas pessoas casadas é que muitas vezes o cônjuge prefere falar sobre essa dívida e sobre essa compra com um amigo do que com o seu próprio cônjuge. Isso é muito danoso. Isso traz muitos conflitos, muitos problemas, porque quando alguém chega a falar para um amigo, para uma amiga, que está passando pelo processo desse tipo dentro de casa, ele está procurando ajuda. E a pessoa mais cabível para ajudar essa pessoa é seu cônjuge. Mas como não há, querido, entrosamento, quando não há amizade, quando não há... qual é a palavra certa? Essa compromisso, quando não se presta conta de maneira saudável, quando não dá espaço para o outro se abrir, quando o outro não entende as razões, a circunstância do outro, geralmente essa falta de entrosamento, essa falta de amizade vai gerar esse tipo de ação que vai desencadear num problema muito maior e mais sério. Quarto, não reconhece ou não reconhecer o peso emocional do dinheiro. Um estudo revela que, comparando divergências financeiras com qualquer outro tema, as financeiras duram mais. Olha que interessante. São mais prejudiciais para os casais e podem até gerar desordens negativas, como agressões verbais ou agressões físicas e o rompimento de relacionamento. Os outros, tirando a questão da traição, mas o problema dinheiro, o problema finanças, é o que mais dura, é o que mais permanece, é o que mais causa danos emocionais, danos familiares, danos nos relacionamentos conjugais e familiares do que qualquer outra coisa. Segundo pesquisa, os homens tendem a serem mais afetados com problemas financeiros, uma vez que se veem como provedores do lar. Por isso, na hora em que começarem a aparecer os problemas financeiros, o casal deve manter a calma para resolver juntos os problemas. Essa é a nossa última dica. Nós precisamos reconhecer o peso emocional do dinheiro, porque problemas que os casais enfrentam relacionados ao dinheiro é o que mais se estabelece. E os homens é o que mais sofrem, é o que mais se decepcionam. É por isso que isso gera muita ansiedade nos homens, muitos conflitos de autoestima e outros tipos de sentimentos e de pensamentos que surgem num momento como esse. Então é importante que o casal tenha essa unidade para resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, queridos, vamos nesse momento orar pela sua vida financeira. Vamos orar para que Deus responda de maneira estonteante, te dando condições, sabedoria, para que você possa sair
talvez, dessa crise que você talvez possa estar vivendo. Meu Deus, meu Senhor, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra nos afirma que Tu és o dono da prata e do ouro, que Tu és Senhor de tudo. E Tu sabes, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, quanto problemas financeiros pode destruir um casamento. E quantas famílias não estão sendo destruídas, Senhor, porque não sabem administrar suas finanças. Quantas pessoas estourando seu dinheiro com drogas, com alcoolismo, com prostituição. Quantas pessoas, meu Deus, jogando seu dinheiro fora em jogatinas, em depravações, em orgias, em coisas ilícitas. Quantas pessoas endeusando o dinheiro. Meu Senhor, livra a família lavada e remida no sangue do Cordeiro deste mal. Que o Teu Espírito Santo, através desse vídeo e outros, abra a consciência deste casal, a consciência dessa família, que eles não podem gastar além do que ganham, que eles precisam estarem juntos, deixando o egoísmo de lado, deixando os vícios compulsivos de compra de lado, dominando seus desejos do supérfluo em detrimento, meu Deus, do essencial. Meu Deus, olha o quanto essa mulher chora, o quanto esse homem chora, porque estão endividados, sem dinheiro para pagar o aluguel, a conta de luz, a conta de água, a prestação do carro. E parece que as portas não se abrem. Mas o pior disso tudo, meu Deus, não é passar por isso, mas é ter um dos cônjuges, é ter um dos filhos que não se preocupa, que não está nem aí com essa situação e acaba sendo um comprador inveterado, um gastador inveterado, e que se dane se o pai tem que trabalhar, a mãe tem que se virar ralando para poder pagar as dívidas. Como é difícil não ter apoio do cônjuge nesse momento de crise financeira, nesse momento onde só um às vezes está trabalhando, ou quando os dois estão trabalhando, quando chega o momento de pagar as dívidas, de fazer as compras, a gente descobre que fizemos gasto desnecessário. Isso traz um desgaste emocional, um desgaste financeiro, um desgaste familiar, e brigas são geradas, conflitos são mantidos, rixas, meu Senhor, ficam marcadas no coração, e mágoa e rancor acaba se alojando no coração dessas pessoas. Mas o Teu Espírito Santo é poderoso para quebrar essas cadeias. A Tua palavra eterna é poderoso para desfazer essa magia, quebrar as forças espirituais que ganham poder quando essas desavenças. Mas quando há, Senhor, unidade, quando há compromisso um com o outro, quando os dois se engajam em manter a unidade, em resolver os problemas, Senhor, a Tua presença se faz real na vida dessa casa, dessa família, e problemas começam a serem resolvidos. A vida desse casal passa a ser melhor, o romance desse casal passa a ser desfrutado, porque eles estão engajados em resolver esse problema juntos, sem acusações, sem apontamento, cada um se colocando dentro do orçamento, cada um, Senhor, dizimando, ofertando, e o Senhor abençoando de maneira extraordinária. Se houver algum devorador, Senhor, se houver alguma coisa relacionada ao mundo espiritual que tem ganhado de forma negativa forças para predominar sobre esta casa, sobre esta família, sobre suas finanças, seja isso quebrado, seja isso rompido, seja isso dissolvido em nome de Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre os seus lares, sobre as suas finanças, sobre os seus trabalhos, para a glória e honra do Teu nome, te honrando com dízimos e ofertas,
e vivendo na plenitude daquilo que o Senhor quer que eles vivam financeiramente. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que há uma transformação acontecendo no seu lar. E você ainda irá desfrutar de momentos financeiros grandiosos. E não esqueça de pessoas que te ajudaram e não esqueçam de ajudar outras pessoas que precisam, tá bom? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Shalom Vrahá, paz e bênção. Não deixe de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, de dar o seu joinha e de compartilhar em nome de Jesus. Mais uma vez, Shalom Vrahá, paz e bênção e até a próxima.